Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Aqui é o professor André Doria e eu estou passando aqui para falar um pouco sobre a Escola do SUAS e como eu vou te ajudar, através da Escola do SUAS, a vencer a insegurança diária de atuar na política de assistência. Bom, antes de começar, eu preciso te dizer para quem é e para quem não é. Esse curso não é para quem acredita que assistência social é coisa de gente boa, que é para fazer caridade, benevolência, que é para ajudar o próximo. Não é também para quem pensa que assistência social se resume a dar a cesta básica, entregar a cesta básica. E não é também para aquela pessoa que acha que todo assistente social é bonzinho. Nós não somos, nós somos profissionais técnicos qualificados para o desenvolvimento das nossas atividades. Mas esse é, sem sombra de dúvidas, para você que chegou até aqui e quer melhorar a sua atuação, quer melhorar o seu fazer profissional, quer entender as mudanças que acontecem com bastante frequência na política de assistência social e ficar sempre atualizado, sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Vou te convidar para visualizar minha tela, porque lá eu vou te mostrar como isso é possível. Bom, antes de mais nada, o caminho para vencer a insegurança passa por conhecer a base do que é a política de assistência social. E para a gente poder trabalhar nisso, eu vou mostrar aqui qual é a ideia dessa base, né? Qual é a base que nós temos dentro da política de assistência, do Sistema Único de Assistência Social? Nós temos um excesso de normas, né? Eu acho que essa é a política pública com o maior número de normas que existe no Brasil. Nós temos diversas resoluções ao longo dos mais diversos anos e isso tudo traz para a gente algumas dificuldades, né? A primeira dificuldade é o fazer a articulação entre todas essas normas e o que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Afinal de contas, a gente já passou por algumas mudanças que foram significativas, como, por exemplo, o reordenamento dos serviços, né? Isso aconteceu lá em 2009, quando da aprovação da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Então, essas mudanças elas são muito constantes. A gente passou agora recentemente por mais uma mudança, que é a mudança do programa Bolsa Família para o programa Auxílio Brasil. Então, essas mudanças elas vão acontecendo e no nosso dia a dia, com a nossa atuação, a gente acaba com dificuldade de compreender tudo que acontece e tudo que passa. E eu estou falando com a experiência de quem atua na política de assistência social desde 2006. Eu estou desde 2006 na política de assistência social da forma que nós conhecemos hoje. Ela teve início em 2004 com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social. No ano seguinte, 2005, teve a aprovação da Norma Operacional Básica do SUAS, a primeira, de 2005. Em 2006, no final de 2006, foi aprovada a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos. Em 2007, ela foi lançada, divulgada amplamente. Em janeiro, né, de 2007, ela é divulgada amplamente. Em 2009, a gente tem a aprovação da tipificação. E de lá para cá, muitas outras coisas aconteceram, né? Então, esse caminho é importante, mas eu preciso também te mostrar um pouquinho de como foi essa minha vivência, né? O que foi essa minha história de 2006 até agora. Em 2006 eu começo no estágio na política de assistência social, no momento de transição entre o que se tinha anteriormente, que era a relação de convênio, existiam projetos que eram desenvolvidos e o repasse de recursos era feito por meio de convênio. Então o município apresentava um projeto, o governo federal validava o projeto e passava recurso para esse projeto. Isso muda com o surgimento do Sistema Único de Assistência Social, porque os projetos eles passam a serem estabelecidos de uma forma diferente, né? Eles deixam de ser projetos com início, meio e fim e eles passam a ser serviços que devem acontecer de forma continuada. Nesse período 2006 a 2008, eu venho atuando na política de assistência social, na média complexidade, na abordagem social e na alta complexidade com casa de passagem. E também na média complexidade com medidas socioeducativas em meio aberto. Em 2008, eu recebo o convite de ir para a gestão da assistência, trabalhar na gestão
na Secretaria Municipal de Assistência Social de Aracaju, capital de Sergipe, estado que eu resido. Essa mudança, ela trouxe para mim também uma perspectiva de ampliar os horizontes e de vislumbrar outros caminhos. Em 2012, eu dou o primeiro passo em direção a um sonho que foi, na verdade, a abertura da minha empresa, a André Doria Consultoria. Ela foi aberta em 2012. E nesse período eu saio, 2012, final de 2012, eu deixo a gestão no município de Aracaju e eu vou me esforçar, trabalhar, buscar caminhos para efetivar esse sonho através da minha consultoria. Em 2013 eu fui professor do programa de capacitação permanente do SUAS, o Capacita SUAS, em Sergipe, e aí a gente ministra alguns cursos relacionados à vigilância socioassistencial, à gestão da informação nesse período do Capacita SUAS. Em 2014 eu fiz meu primeiro contrato, meu primeiro grande contrato com a minha consultoria, e aí a partir daí eu passo a viver só prestando consultoria, prestando capacitação e outros serviços que a gente presta na nossa empresa. Em 2005 eu lancei o primeiro Simpósio Brasileiro de Assistência Social. Esse evento é um evento da André Doria Consultoria. A gente começa em 2015, depois a gente tem outras 4 edições. E essa ideia do Simpósio Brasileiro, ele foi construído, pautado pela ideia de auxiliar no processo de qualificação dos profissionais que atuam na política de assistência social. Só que tinha um problema. O problema é que o evento ele era presencial e as pessoas precisavam se deslocar até o local onde estava acontecendo. O primeiro, inclusive, aconteceu em Salvador, Bahia. Então, esse deslocamento gerava um custo, a inscrição gerava um outro custo e tudo isso, mais hospedagem, mais alimentação, fazia com que o valor pago para se capacitar fosse muito alto, embora o evento valesse muito a pena. Então, eu, em 2018, começo a pensar em uma forma, em um modelo de ensino que potencializasse que qualquer pessoa com qualquer condição econômica pudesse participar desses processos formativos e pudesse se qualificar e ter acesso a novas possibilidades de atuação. Seja como consultora, seja como assessora, seja como técnica que vai trabalhar lá no CRAS, mas que vai trabalhar com um embasamento, com uma qualidade muito maior, porque vai ter um respaldo de um curso, vai ter um respaldo de um acompanhamento que é padronizado e que é diferente, que é exclusivo da André Doria Consultoria, né? Uma metodologia que eu desenvolvi, né? Quais são os caminhos que a gente tem para vencer a insegurança? A gente tem diversos caminhos, obviamente, né? Não existe só uma única forma de chegar ao mesmo local, ao mesmo objetivo, né? Cada um vai ter a sua e eu tenho a minha. Mas o caminho comum que a gente vê nesse processo de busca por vencer a insegurança perpassa prioritariamente com começar pondo a mão. Geralmente, as pessoas elas são contratadas para trabalhar em algum lugar e elas vão lá e elas começam a colocar a mão. E quando elas vão colocando a mão na massa, elas começam a perceber que tem algumas coisas que elas não têm respostas. E aí ela vai em busca de respostas rápidas para essas dúvidas que vão acontecendo no momento em que elas estão executando a sua função, o seu trabalho, a sua intervenção dentro do seu local de trabalho, o seu espaço socioocupacional. Isso tudo acaba implicando em não conhecer a estrutura, não conhecer o processo de organização da política de assistência social, do Sistema Único de Assistência Social, e isso acaba trazendo resultados frágeis. Acaba faltando uma interlocução, uma articulação com determinados setores, acaba desconhecendo a importância do registro de informações, acaba desconhecendo a importância da função da vigilância socioassistencial dentro da política de assistência social, acaba não conseguindo garantir direitos e tem uma execução da proteção social fragilizada. Isso é o que comumente acontece. Por isso as pessoas buscam tanto capacitação, por isso as pessoas buscam tanto uma forma de organizar as ideias, o catatal de informações que recebe para transformar em algo útil para o seu dia a dia. E é exatamente esse o papel da Escola do SUAS.
A escola do SUAS, ela tem um papel que ela passa prioritariamente pelo modelo Dória de supervisão. É um modelo que eu inventei de acompanhamento. Você vai ter o acompanhamento com espaço para tirar suas dúvidas, com espaço para perguntar, para questionar, para fazer comentários, de forma rápida, de forma direta, para atender aquela demanda que você está sentindo na pele. A gente tem uma estrutura de aulas semanais ao vivo. Essas aulas semanais, elas buscam oportunizar o conhecimento das mudanças que estão acontecendo, mas também solidificar o conhecimento que já está amplamente alardeado, né? Amplamente divulgado, né? Então a gente precisa realmente sedimentar esses conhecimentos mais concretos, mais exemplo. Óbvio, vamos por exemplo claro. A gente precisa conhecer a fundo a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. A gente precisa conhecer a fundo a norma operacional básica do SUAS, né? A gente precisa conhecer a política nacional, a gente precisa conhecer o plano nacional decenal da política de assistência social, o segundo plano, o primeiro e o segundo. Então, a gente precisa conhecer esses instrumentos, né? Para que essas normatizações, para que o nosso dia, a nossa intervenção seja pautada pelo conhecimento, seja pautada pela ação com qualidade, pela intervenção com qualidade. É pautada também com modelos prontos para uso. Nós temos modelos que estão prontos para uso que você pode pegar e replicar no teu município. Então, você vai ter acesso dentro da escola a conhecer conceitos novos, a conhecer modelos de intervenção prontos para uso. E o fundamental, você vai conhecer métodos aplicáveis, né? Não adianta a gente ficar com aquele método que a gente não consegue colocar em prática, né? O método, ele precisa ser verdadeiramente replicável, ele precisa ser um passo a passo, que você saiba quais são os passos que você vai dar e o resultado que você vai ter ao colocar esses métodos em prática. Então, a escola do SUAS é exatamente isso. Você vai ter acesso a uma série de informações concretas que vão te possibilitar ter a melhor intervenção profissional, ter um melhor conhecimento sobre a área de atuação em que você está inserido. E, sem sombra de dúvidas, isso vai fazer com que você vença a insegurança, isso vai fazer com que você se torne referência e, obviamente, vai trazer outros bônus, né? Porque é sempre bom a gente vivenciar as coisas, a gente vai no nosso dia a dia executando e a gente vai vendo os resultados acontecendo, a gente vai tendo retorno daquilo que a gente está fazendo, e isso tudo, sem sombra de dúvidas, é muito importante. A escola do SUAS é um modelo de assinatura, seria como se fosse uma Netflix. E aí, na ideia da escola do SUAS, a gente tem dois planos, né? A gente tem um plano mensal e tem um plano anual. No plano mensal, você vai ter acesso a 4 aulas ao vivo por mês, mais a gravação de todas as aulas ao vivo, ou seja, independente do mês que você entrou, as aulas anteriores já estão gravadas e estão disponíveis para que você tenha acesso e para que você possa usar. Você vai ter acesso a um curso de formação básica na política de assistência, que é aquela base que vai solidificar o seu conhecimento sobre a política de assistência, e a partir dali a gente vai poder galgar novos conhecimentos com as aulas ao vivo. Você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva e você vai ter acesso também a 34 aulas exclusivas que foram gravadas em outro período, mas que fazem total sentido permanecerem disponíveis para que vocês possam ter acesso. Já para o plano mensal, você vai pagar R$ 49. Então, esse é o valor mensal que você vai pagar. Já no plano anual, o plano anual ele é R$ 499. Você vai ter tudo que tem no plano mensal, mas você vai ter como bônus adicional acesso ao curso do SUAS, que é um curso com passo a passo para você compreender toda a política de assistência, com um certificado de 120 horas, que vai te ajudar, por exemplo, a passar em processos seletivos, a utilizar como desempate em concursos públicos e tudo mais. Também vai ter acesso ao curso do método TSF no SUAS, com um certificado de 180 horas
e vai ter acesso exclusivo só para quem está no anual, né? Isso tudo é só para quem está no anual. Há uma aula especial, um webinário especial por mês, onde a gente vai falar sobre um tema específico, um tema que vocês votaram, um tema que vocês escolheram, ou onde nós iremos receber uma autoridade, uma pessoa que é referência na política de assistência social no âmbito nacional, para a gente enriquecer ainda mais o nosso currículo e poder ter um espaço para a gente bater um papo, dialogar e aprender tudo que a gente precisa. Além do mais, você vai ter a possibilidade de uma garantia incondicional de 7 dias. Então você se inscreve, acessa, participa da primeira aula ao vivo, vai ter a primeira aula ao vivo, vai pegar o conteúdo das aulas que já estão gravadas. Se você gostar, você continua e aí vai mensalmente atualizando a sua inscrição ou anualmente, caso você tenha se inscrito no plano anual. Se você não gostar, basta solicitar o reembolso e a gente devolve centavo por centavo, tintim por tintim, sem problema algum e seguimos amigos. Bom, acho que ficou muito claro que vencer a insegurança é possível, independente de você se inscrever na Escola do SUAS, mas com a Escola do SUAS você vai ter um caminho mais curto para vencer essa insegurança e para poder atuar e para poder viver atualizado de tudo que está acontecendo no mundo da política de assistência, com as mudanças que acontecem constantemente, com um espaço específico para ser supervisionado, para ter um acompanhamento comigo e poder ter também, tirar dúvidas, esclarecer essas dúvidas que vão surgindo. Bom, eu fico por aqui e eu espero, sinceramente, te ver na nossa aula ao vivo. Espero você lá. Valeu e até lá!